A história do barômetro. Bom, para falar de barômetro, eu vou voltar um pouco no tempo. Esse cara aí é o Aristóteles, um filósofo grego. Ele pensou: a natureza tem aversão aos espaços vazios, e chamou isso de horror vacui em latim. Ele disse que o vácuo absoluto, a ausência de matéria, não poderia existir porque a matéria ao redor imediatamente preencheria esse espaço. Ele estava errado. O vácuo é um elemento importante do barômetro, que é um instrumento que mede a pressão do ar. A pressão do ar está diretamente relacionada com a temperatura do ambiente, e mudanças rápidas na pressão podem contribuir para formar eventos climáticos extremos, como furacões e tornados. O barômetro é uma das ferramentas mais usadas pelos meteorologistas e cientistas. Como o barômetro funciona e como ele foi inventado? Bem, isso levou um tempo, uma vez que a teoria de Aristóteles e de outros filósofos antigos em relação à impossibilidade de vácuo parecia ser bem convincente. Poucos pensaram em questioná-la durante quase 2000 anos, até que a necessidade levantou a questão. No início do século XVII, mineiros italianos enfrentaram um problema sério quando descobriram que as bombas não conseguiam elevar a água a mais de 10 metros e 30 centímetros. Alguns cientistas da época, inclusive Galileu Galilei, propuseram que a aspiração do ar para fora do encanamento era o que fazia a água subir, mas que sua força era limitada e não poderia elevar a água a mais do que 10 metros e 30 centímetros de altura. Entretanto, a ideia em si da existência do vácuo era ainda considerada polêmica, e a excitação com a teoria inovadora de Galileu levou Gaspar Uberti, no começo da década de 1940, a realizar um experimento simples, porém brilhante, para demonstrar que isso era possível. Ele construiu um tubo de chumbo de 11 metros, que foi preenchido com água e colocado em uma cuba rasa, fechado nas duas extremidades. A extremidade inferior, então, foi aberta e a água fluiu para a cuba até que seu nível no interior fosse de 10 metros e 30 centímetros, deixando um vazio na parte superior, sem que tivesse entrado ar no tubo. Bert tinha conseguido criar diretamente um vácuo estável. Apesar da possibilidade de vácuo ter sido demonstrada, nem todos estavam convencidos da ideia de Galileu de que o espaço vazio exercia alguma força misteriosa sobre a água, ainda que limitada. Evangelista Torricelli, um jovem discípulo e amigo de Galileu, decidiu analisar o problema por outro ponto de vista. Em vez de concentrar-se no espaço vazio no interior do tubo, ele se perguntou o que mais poderia agir sobre a água. E sendo o ar em volta da cuba a única coisa em contato com a água, ele acreditava que só poderia ser a pressão do ar que impedia a água de descer ainda mais no interior do tubo. Ele percebeu que a experiência não era apenas um meio de criar um vácuo, mas também funcionava para equilibrar a pressão atmosférica sobre a água fora do tubo e a pressão da coluna de água dentro do tubo. O nível da água dentro do tubo diminui até que as duas pressões se igualem, fato que acontece quando o nível da água estiver à altura de 10 metros e 30 centímetros. Essa ideia não foi facilmente aceita, pois Galileu e outros pensavam que o ar não tinha peso e que não exercia pressão. Torricelli decidiu repetir a experiência de Bert, usando mercúrio no lugar da água. E por ser mais denso do que a água, o mercúrio desceu ainda mais, e a coluna de mercúrio atingiu apenas uns 76 centímetros. Além de permitir a Torricelli construir um instrumento mais compacto, isso apoiava sua ideia de que o peso é o fator decisivo. Uma variação dessa experiência usava dois tubos, um deles dotado de um grande balão no topo. Se a interpretação de Galileu estivesse correta, o maior vácuo no segundo tubo deveria fazer mais sucção e elevaria ainda mais o nível do mercúrio. Mas o nível era o mesmo nos dois tubos. O apoio decisivo para a teoria de Torricelli veio através de Blaise Pascal, que levou um tubo como este até o topo de uma montanha e mostrou que o nível do mercúrio baixava e que a pressão atmosférica diminuía com o aumento da altitude. Barômetros de mercúrio baseados no modelo original de Torricelli continuaram a ser um dos meios mais comuns de medir a pressão atmosférica até 2007, quando as restrições ao uso do mercúrio, devido à sua toxicidade, obrigaram que ele não fosse mais produzido. Não obstante, a invenção de Torricelli, nascida do desejo de questionar dogmas aceitos havia muito tempo a respeito do vácuo e do peso do ar, é um exemplo notável de como pensar fora do convencional ou fora do tubo
pode ter um impacto bem pesado.